Pode sentar, qualquer coisa, depois eles... Aleluia. Então, irmãos, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Amém? Eu acredito que todos hoje que estão aqui já são da casa. E é um prazer nessa noite estar aqui para mais uma vez celebrarmos ao Senhor, para poder glorificar o nome dEle e também receber instruções poderosas da parte de Deus. Então essa noite é uma noite, um culto de oração, mas nós vamos ter um momento de palavra e eu gostaria muito que você pudesse ficar muito atento a esse momento em que nós vamos ter aqui, a esse momento em que nós vamos ouvir as instruções, a palavra do Senhor e logo em seguida, depois nós vamos orar um pouco, amém? Então esses dias, irmãos, como vocês estão acompanhando, nós estamos no mês de aniversário, Nós estamos completando 4 anos da Verbo da Vida em Senhor do Bonfim e nós estamos celebrando durante todo o mês de julho. Amém? E o Senhor nos deu uma instrução de, durante esse mês, falar algo que é necessário para o nosso ministério que nós carregamos. E o Senhor me deu uma palavra sobre ajustar a visão, ajustar as lentes da nossa câmera mesmo, o nosso olhar, nossa visão do ministério. E nesses dias nós estamos falando sobre valores essenciais para uma vida cristã. Amém? Quem esteve aqui esses dias já pôde experimentar de algumas palavras que foram ministradas aqui, de alguns temas. Você que ainda não viu, tenha a oportunidade de acompanhar também lá pelo canal, porque todas as mensagens estão sendo gravadas, estão indo para o YouTube e lá você pode acompanhar. Se você não assistiu, você pode ver lá nós falando um pouco sobre os valores. Isso é muito importante, irmãos, porque vai acrescentar algo à nossa vida, amém? Então hoje nós vamos dar continuidade. É um culto de oração, mas nós sabemos que é necessário durante esse mês estar falando disso. E hoje o ministro da noite ele vai estar inspirado pelo Espírito Santo do Senhor para mais uma vez trazer instruções preciosas para o meu e para o seu coração. Amém? Você está disposto a ouvir a palavra do Senhor? Amém? Então hoje nós vamos ter o prazer de receber a palavra através do nosso irmão aqui, o ministro Orlando Araújo. Ele vai ministrar a palavra de Deus para nós e eu gostaria muito que você abrisse o seu coração para receber da parte do Senhor aquilo que Ele preparou para nos entregar aqui hoje, amém? Então tenho certeza que o Senhor vai falar conosco e nós não vamos sair daqui da mesma forma que nós chegamos. Então esse momento, irmãos, aproveita, coloca o teu celular no modo avião, fica bem atento às instruções que o Senhor vai trazer para nós, amém? Eu sei que estamos enfrentando um pouquinho de desafios ainda por conta desses barulhos externos aí, mas é por um tempo e em breve eu creio que nós vamos estar com a acústica bem melhor aqui dentro, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Estão preparados? Então pode vir, Orlando, vamos receber a palavra do Senhor. Seja guiado pelo Espírito. Amém. Boa noite, meus irmãos, graça e paz, tudo bem? Graças a Deus, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado e nos guardado. E eu acho incrível as palavras do salmista, porque no Salmo 27 ele diz: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor por longos dias, para que eu possa contemplar a sua grandeza e aprender no seu templo. E eu acho algo interessante porque ele diz: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Ele pediu e também ele buscou. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. O valor a qual nós iremos tratar hoje é sobre excelência. E o Senhor me trouxe uma palavra a qual nós iremos meditar nessa noite. E quando se fala de excelência, nós precisamos estar atento, porque excelência não é uma invenção do pastor Adriano e não é uma invenção do Ministério Verbo da Vida, mas é um padrão bíblico. E viver em excelência é esse o nosso chamado, a qual eu e você foi chamado. Foi para viver em excelência. Pedro, na sua carta, ele vai dizer o quê? Que nós somos o sacerdócio real, a nação, a geração eleita. Aleluia!
Então nós devemos viver em excelência. E eu louvo e engrandeço o nome do Senhor pela palavra a qual Ele me deu, mas quando nós olhamos para a Bíblia, para pessoas da Bíblia, pessoas tementes ao Senhor, nós vamos ver essas pessoas tendo essa excelência, vivenciando não só a excelência, mas todo esse padrão bíblico, todo esse a qual o Senhor preparou para a nossa vida, todos esses valores, firmeza na doutrina. Nós encontramos no servir ao Senhor, o desejo. Então o cristão que é verdadeiramente nascido de novo, ele é necessário, ele vai ter automaticamente, quando ele busca no Senhor, ele vai alcançar esses valores. Amém? E quando nós olhamos para a excelência, não tem como nós nos lembrarmos de Daniel. E eu quero lhe convidar a abrir o livro de Daniel, capítulo por número 6. Daniel 6, versículo de número 3. Todos encontraram? Nos diz assim a palavra do Senhor. Então o mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Versículo 4 nos diz assim: então os príncipes e presidentes procuraram achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum vício e nem culpa. Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então perceba que ao decorrer do texto, o que acontece aqui com Daniel é que, por ele ter um espírito excelente, por ele ser um homem temente ao Senhor, ele era elevado. E eu acho algo interessante, porque quando nós olhamos para o capítulo 1 de Daniel, ele é um jovem que foi levado para a Babilônia, ele foi cativo. Ele é levado para um lugar a qual ele não queria ir, ele é levado para um lugar a qual ele é prisioneiro. E perceba que ele é levado por não ter culpa alguma. E quando nós olhamos para isso, nós pensamos, e podemos até questionar, tentar a pensar como Daniel, porque ele era um jovem que conhecia a palavra do Senhor, um jovem temente ao Senhor, mas só que ele é levado para a Babilônia por conta do pecado do própria nação, do próprio povo, da sua descendência, a qual ele não tinha nada a ver com isso. Se tratando sobre o pecado e sobre a causa a qual vão levar ele para a Babilônia. Mas eu acho algo interessante, porque Daniel ele se destacava. O chefe dos eunucos, o rei, deu ordem para que eles viessem tirar ali jovens ali que fossem da linhagem real, jovens que tivessem ali sabedoria, que tivessem conhecimento. E eles perceberam em Daniel e também os seus amigos Misael, Ananias e Azarias, a qual eles eram diferentes. E essa diferença aqui não é a diferença porque Daniel era mais bonito do que outro jovem, não. A diferença é que ele tinha a sabedoria, ele tinha um espírito excelente, nos diz a palavra do Senhor. E no primeiro capítulo, quem sabe se fosse um jovem revoltado, ele poderia dizer: eu estou aqui cativo, em um determinado lugar, qual eu não escolhi estar. Quando chega lá, o rei Nabucodonosor, ele quer mudar a identidade do povo, ele chega a mudar o nome desses jovens, eles querem mudar a alimentação, eles querem tratar ele daquela forma para mudar. Mas só que o que estava constituído sobre Daniel não pôde mudar. O que estava no seu interior não pôde ter mudança. Sabe por quê? Porque ele era um jovem temente ao Senhor. E é isso que fez toda a diferença. E eu acredito e penso assim, que se fosse um jovem que não tivesse nascido de novo, que não tivesse conhecido a própria palavra de Deus, ele poderia se afastar, ele poderia ali
em meio ao que estava acontecendo na Babilônia, ele poderia se corromper, mas não. Se fosse alguém que não tivesse sabedoria e um espírito de excelência, ele poderia pensar: eu não posso agora me sobressair dessa causa. Primeiro eles querem mudar o alimento, a alimentação. Mas a Bíblia nos diz no capítulo 1 de Daniel que ele escolheu no seu coração a não se contaminar. Aleluia! E quem sabe... alimentos, mas eram alimentos oferecidos a deuses estranhos. E então Daniel, ele tem o seu princípio. Daniel, ele tem ali o espírito de excelência e ele escolhe a não se contaminar. Daniel, quando você vai olhar a trajetória de Daniel, ele não se prostrava aos deuses. E a vida dele correu risco e muito perigo. Mas eu louvo e engrandeço o nome do Senhor, porque o nome do Senhor foi glorificado na vida de Daniel. Ele escolheu, e você precisa entender que a excelência, a gente não nasce com essa excelência. Você precisa escolher. Assim como nós, tem pessoas que infelizmente acham que anos atrás, ou quem sabe o dia, veio até aqui à frente, levantou a mão e disse: eu confesso Jesus como o único e suficiente Salvador. E pronto, acha que a partir dali acabou. Mas não, nós precisamos entender que nós temos que buscar essa excelência. Nós temos que buscar a santidade, assim como está escrito em Hebreus. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então você precisa entender que quando nós aceitamos a Cristo, é uma etapa, é uma entrada para um caminho de algo bem maior que vai lhe acontecer na sua vida. Infelizmente, pessoas acham que quando aceita, confessa Jesus Cristo, acha que tem que viver de qualquer forma. Deixa eu te dizer uma coisa, a graça é gratuita, mas ela é gratuita para mim, para alcançar a mim, a você, que já nos alcançou e também os que estão lá fora. Mas nós não podemos esquecer que teve um custo, foi pago um preço. Essa graça não é tão barata, não é para você viver uma graça barata, como muitos dizem aí fora. Então nós precisamos buscar a santificação, buscar a excelência de Deus. E então Daniel, ele tinha um espírito de excelência. E quando nós olhamos para o livro de Atos dos Apóstolos, Lucas, ele vai narrar o início e o crescimento da igreja no livro de Atos. E eu acho algo interessante, porque o Senhor já havia dito para os discípulos que não vos deixariam órfãos, que eles não estariam sozinhos, era necessário ir para o Calvário. Mas ele iria rogar ao Pai, o Espírito Santo Consolador. Porque imagine você já parou para pensar que eles estavam em confiança com Jesus Cristo ao lado. Jesus era a força deles, era o poder, era o que eles estavam sustentados ali, era Jesus. Mas quando Jesus vai para o Calvário, eles se desesperam, eles ficam tristes. Mas Jesus já havia prometido. E ele ressuscita. Quando ele ressuscita, Lucas vai narrar no primeiro capítulo do livro de Atos que Jesus apareceu a eles e passou ali 40 dias ensinando, instruindo eles e disse: ficai em Jerusalém, porque a esses dias irá descer o Espírito Santo. E eles ficaram em Jerusalém, ficaram dentro do cenáculo ali orando, na espera da descida do Espírito Santo. E assim aconteceu e se cumpriu. O povo é revestido de poder. No capítulo 2 do livro de Atos vai nos dizer que o povo é revestidos. E ali eles falam em línguas repartidas como de fogo. Eles falam em outros idiomas. E eu acho algo interessante ali. Porque quando
Pedro vai explicar que pessoas vão até dizer que eles estavam cheios de monstros ou embriagados, Pedro ele levanta a voz e depois que ele é revestido do Espírito Santo, com muita ousadia, aleluia, ele vai dizer, isso aqui não é embriaguez não, olha o horário, isso aí é o que o Senhor já havia prometido na boca do profeta Joel, isso aí é que o povo iriam falar novas línguas, as pessoas iriam ter visões, as pessoas iriam ter sonhos, isso aí é o que foi prometido, aleluia. E então quando ele fala com aquela autoridade e ousadia, a Bíblia vai nos dizer que depois desse revestimento de poder e unção, de ousadia, ele alcança ali aproximadamente 3.000 almas na primeira pregação. Deixa eu te dizer, isso é o poder do Espírito Santo, isso é o Espírito de excelência que habita dentro de mim e dentro de você. Aleluia, e eu louvo e engrandeço o nome do Senhor, porque o véu do templo foi rasgado de alto a baixo, e é por isso que Pedro diz, vocês são sacerdócio real. Só sacerdote tinha ali o Espírito Santo na época, na antiga aliança, só os reis e profetas tinham esse privilégio, as pessoas não poderiam entrar no Santo dos Santos, não poderiam entrar na presença de Deus, mas hoje nós vivemos a nova aliança. Você tem essa liberdade, e muito triste eu fico às vezes, porque tem pessoas, pastor, que não estão desfrutando disso, e é de graça, você já recebeu. Vamos viver em um espírito de excelência. Infelizmente as pessoas não têm entendido, mas eu louvo e engrandeço o nome do Senhor, porque a palavra está sendo pregada, a verdade está saindo desse lugar e está jorrando. E é através da sua vida que pessoas irão ser transformadas. É através dessa mensagem. Tentaram parar Pedro. E eu acho algo interessante. Que Lucas ele vai narrar o crescimento da igreja. Mas a igreja ela cresce em meio à perseguição. A igreja ela cresce em meio a problemas e dificuldades. E sabe o que é que acontece? Quando as pessoas prendem Pedro, querem parar, dizem para ele não pregar mais essa verdade, dizem para ele não pregar a ressurreição de Jesus. Depois que Pedro ele vai entrar no templo, na porta chamada Formosa, ele cura um coxo que tinha 40 anos, que estava ali, aleijado. Mas só que ele diz, eu não tenho prata e nem tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou, levanta-te e anda. E aquele homem sai pulando, salteando e glorificando o nome do Senhor. Isso é poder de Deus, isso é poder do Espírito Santo. Perceba que agora o Sinédrio, as pessoas estão atrás de Pedro e João, perguntando com que autoridade. Viram que Pedro ele não tinha ali, não era um erudito, não era alguém inteligente da época, que conhecia, tinha muito conhecimento no falar, mas quando o Espírito Santo de Deus desceu sobre Pedro, a ousadia que do Espírito Santo e o poder fez a diferença na vida dele. Deixa eu te dizer uma coisa, tem muita gente aí fora que tem muita sabedoria humana, mas eu louvo e engrandeço o nome do Senhor, porque tem a sabedoria do céu que desce, e não importa o que você tem estudado lá fora, nós devemos buscar a excelência, devemos buscar a sabedoria, mas quando o Espírito Santo de Deus desce em alguém que está com o coração fértil para a palavra de Deus brotar e dar fruto, deixa eu te dizer uma coisa, não tem quem segure. Me lembro-me muito bem, assim que eu me converti, tinha dificuldade de falar, de olhar as pessoas. E um dia eu estava no culto, no último banco, já por conta de vergonha, e olhando ali. Mas um dia o Senhor levantou alguém cheio do Espírito Santo e disse, ei, vem aqui, vem até aqui, porque o Senhor está dizendo que tu irás falar a palavra dele, e muitas pessoas irão se converter através da tua vida. Ei, quando tu abrir a boca, o poder de Deus vai ser manifestado. E eu ouvi aquilo ali e vi e senti que aquilo era algo diferente. Mas quando eu cheguei em casa, eu comecei a pensar, como é que eu vou fazer isso? Como é que isso vai acontecer? Eu não conheço a Bíblia. E comecei a buscar e comecei a ler. E o Espírito Santo de Deus começou a revelar a sua palavra. Começou, e deixa eu te dizer uma coisa, pedi ao Senhor, diz o salmista, mas eu a buscarei. Aleluia!
Ei, não vai cair do céu não, você precisa buscar. Você precisa buscar. Quando você exercer a fé que está em você, a porção que está em você, para o reino. Aleluia. Sabe qual é o erro de muitas pessoas? E não é errado nós buscarmos bens materiais, termos uma boa vida, porque o Senhor se alegra. Mas sabe qual é o problema? É que às vezes nós exercemos a nossa fé em busca de algo. Mas deixa eu te dizer uma coisa, pega isso aqui da parte de Deus, exerce a porção que está dentro de ti, no reino de Deus, investe no reino, sabe por quê? Porque Daniel tinha um espírito de excelência, e eu acho interessante, porque as pessoas queriam beneficiar Daniel, quando aquela mão misteriosa escreve naquela parede e ninguém consegue distinguir o que é aquilo ali, mandam chamar Daniel. E ele diz, eu vou te revestir de muita coisa, vou te dar isso e aquilo. E Daniel diz, não precisa. Aleluia. Me faz lembrar de José. José está na prisão. E Faraó ele tem um sonho. E ele não consegue distinguir. Aí alguém vai dizer, tem um lá na prisão que ele consegue revelar o teu sonho. Mandaram chamar José. Aí quando ele olha para José, Faraó ele diz, ouvi dizer que tu revela o sonho. Sabe o que é que José diz? Eu não, mas há um Deus no céu que revela, aleluia. E o nome do Senhor foi glorificado e José se tornou governador. Deixa eu te dizer, o que Deus tem preparado para mim e para a tua vida, Satanás não vai impedir. Mas deixa eu te dizer, foca no reino e o nome do Senhor será glorificado e o que tu tanto almeja irá acontecer. As bênçãos é quem nos alcança. Não precisa correr atrás dela não. Ela vai te alcançar quando você focar no reino de Deus. Há pessoas, quando nós olhamos para o livro de Atos dos Apóstolos, que dizem, eu queria ter vivenciado na época da igreja primitiva. Porque o povo era o partir do pão. O povo ajudava um ao outro. E hoje não. Aí pessoas começam a criticar, mas Jesus ensinou, acautelai-vos do fermento do fariseu, que é a hipocrisia. Sabe por quê? Porque as pessoas esquecem que na igreja primitiva também teve problema. Na igreja primitiva, quando eu olho para o capítulo 5 de Atos, Ananias e Safira estavam com esse fermento a qual Jesus ensinou, que era a hipocrisia. E eles queriam se engrandecer, trazendo ali nos pés dos apóstolos, nos pés de Pedro, a oferta. E Pedro diz, por que vocês deixai? Satanás encheu o coração. Entenda, ele diz, por que vocês permitiram Satanás entrar no coração de vocês? Não estão mentindo a mim, mas o Espírito Santo, as propriedades eram de vocês. Em outras palavras, ele estava dizendo, não precisava vocês mentir. Dava o que vocês quisessem, aleluia. Sabe o que é que acontece? Ele cai no pé de Pedro, cai duro, morto. Mas isso ninguém lembra e não queria viver, né, na igreja primitiva. Então a gente não tem que escolher as partes da Bíblia. Vamos pregar ela toda, vamos seguir ela de ponta a ponta. E aí vai prosseguindo avante o evangelho genuíno. Morreram. E hoje, morre espiritualmente. O que tem de gente hipócrita, achando que está vivo, mas já morreu faz tempo. Mas nós precisamos buscar excelência. Quem tem essa excelência de Deus é alguém nascido de novo. É alguém que tem o Espírito Santo de Deus, que não se embaraça com as coisas dessa vida. Nós precisamos buscar mais, irmãos. Infelizmente, a hipocrisia tem tomado conta, onde pessoas acham que não precisa mais aprender. Mas aqui é uma fonte inesgotável. Quanto mais nós buscamos, mais nós alcançamos mais de Deus. Nós precisamos buscar mais. A palavra é o alimento. Há pessoas que faltam muito culto. Eu, por conta de trabalho, às vezes não posso estar sempre aqui. Mas eu começo a pensar, as pessoas dizem que tem que vir pelo menos no domingo. Mas se a palavra é um alimento, se alimente só no domingo, na sua casa, para ver se você se sustenta. A palavra é contínua.
É todos os dias que nós devemos nos alimentar dela. Não é só no domingo. Não é só o dia que nós escolhemos. É por isso que você é mais do que vencedor. Barreiras foram quebradas para você estar aqui. Às vezes nós entramos em um culto e pensamos nos problemas que estamos enfrentando. Mas deixa eu te dizer uma coisa. O povo da igreja, quando enfrentaram problemas que queriam prender Pedro, sabe o que é que Pedro, a oração de Pedro? Senhor, nos dá mais poder e ousadia para pregar a tua palavra. Senhor, nos dá mais poder para que nós venhamos fazer sinais e prodígios. Nós não devemos buscar o Senhor quando não estamos mais com problemas, sabe por quê? Porque o problema que você tem hoje, todo mundo tem, e é como uma página, ele vai passar, mas lá na frente vai vir outro, sabe por quê? Porque as aflições desse mundo só vai cessar problema quando nós estivermos na glória com o Senhor. É por isso que nós devemos priorizar o reino de Deus. E quando nós olhamos para o livro de Atos, no capítulo 6, vai aparecer mais um problema na igreja primitiva. O que acontece no capítulo 6 é onde vai iniciar a instituição dos diáconos. Por quê? Porque o que acontece ali é que houve uma murmuração. Atos 6, versículo 1 diz assim: ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12 convocaram a multidão dos discípulos e disseram: não é razoável nós deixarmos a palavra do Senhor e sirvamos à mesa. Escolhei, irmãos, dentre vós 7 varões ou 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo, de sabedoria, a quais constituiremos sobre esse tão importante negócio. O que acontece aqui é que os judeus, haviam pessoas que haviam se convertido ao cristianismo na igreja em Jerusalém. Só que havia ali judeus que falavam gregos e outros falavam em hebraico. E o que acontece ali é que na distribuição dos alimentos não foi algo intencional. Nós percebemos que foi algo por conta do idioma deles. Algumas viúvas estavam ali sem receber os alimentos. Então eles convocam. E o que acontece ali é que os discípulos, os apóstolos, juntam toda a multidão e diz: gente, não é razoável que nós deixamos a palavra de Deus para servir as mesas, mas separai aí, juntai entre vocês 7 homens. E aqui eu acho algo interessante. Poderia sim ser homens, mas tem um requisito para escolher: cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Mas antes disso, no versículo 3 do capítulo 6, diz assim: de boa reputação, cheios do Espírito Santo e sabedoria, e colocai sobre esse tão importante negócio. E é aqui que está o mistério de Deus. Sabe por quê? Porque tem gente que se embaraça. Eu vivi o evangelho uns 5, 6 anos em um determinado lugar, onde o povo se preocupava com hierarquia, com cargos elevados, isso e aquilo. E é onde as pessoas se tornam religiosas e se perdem em meio ao caminho. Sabe por quê? Porque quando ele separa essas pessoas que vinham ter bom caráter, boa reputação, cheio do Espírito Santo e sabedoria, era para eles apenas separar, parecia algo insignificante, mas não. Era para distribuir alimentos. Quem sabe para você é algo insignificante, mas não é quando nós olhamos para a palavra. Sabe por quê? Porque independente de qual seja a função, se é para o reino, é algo igual. Se um prega, se um canta, se um limpa, se um serve água, é para o reino. A recompensa vem dos céus. E tem pessoas que não entendem o mistério de Deus e começam a achar que quer uma boa posição, que quer fazer isso, quer fazer aquilo. E se você faz tal coisa, você está bajulando ao pastor. Não, é reino. Só entende quem é espiritual, é reino de Deus. É reino dos céus. Eles dizem para esse tão importante negócio. E ao decorrer do texto, eles vão escolher um jovem por nome Estevão.
que ele ultrapassa os requisitos, e eu fico apaixonado com isso aqui. Eu amo esse texto de Estevão. Por quê? Porque ao decorrer do texto, no versículo 8, diz assim: Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Ele separava os alimentos, mas não deixou de pregar o evangelho, não deixou de fazer sinais. Deixa eu te dizer uma coisa: tem gente que acha que só pode buscar a palavra se for o que vai ministrar, mas não. Todos devem buscar esta palavra, a revelação de Deus. Infelizmente, muitos se perdem em meio ao caminho. E ao decorrer do texto, vai nos dizer que havia ali a sinagoga chamada dos libertos, os sirineus, alexandrinos, dos quais eram Cilício e da Ásia, e disputavam contra Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito que falava. Quando você olha para a vida de Estevão, o que acontece com ele é semelhante ao que vai acontecer com Daniel. Por quê? Porque Daniel, ele foca no reino de Deus, ele faz as coisas para agradar ao próprio Deus, e ele é beneficiado. E quando ele é beneficiado, as pessoas tentaram se levantar contra o próprio Daniel. Não é diferente de Estevão. Eles disputavam. Essas pessoas eram ali escravos, os libertos, que foram ali libertos e abriram uma sinagoga. Eles estudavam o livro, o Pentateuco, do Gênesis ao Deuteronômio. E eles estudavam a lei de Moisés. Mas só que tem algo que Estevão percebeu na palavra de Deus. Que tinha algo maior do que a lei que eles vivenciavam. Por quê? Porque eles estavam focados, o povo da época, só no templo. Eles limitavam, achavam que Deus se limitava dentro do templo. E então eles não entenderam, porque o próprio Moisés disse: Deus levantará um irmão igual a mim, a eles ouçam. Moisés está falando de quem? Do próprio Jesus. Mas Estevão percebeu, Estevão sabia o que estava vivenciando, que vindo a graça de Deus, na vinda de Jesus, mas eles não aceitaram, e então eles estavam presos àquilo ali. Eles já achavam que Deus só se manifestava naquilo, e é onde eles vão levantar falso contra o próprio Estevão. O que eles vão se levantar contra Daniel é que eles não iriam achar nada contra ele. Aí eles disseram: mas contra o Deus dele. Eles sabiam que Daniel orava ao Senhor. Eles fizeram um decreto, escreveram algo, para que ninguém pudesse pedir nada ao rei. Nada a que não fosse ao rei, nenhum Deus. E o rei assinou. E Daniel, ouvindo isso, sabe o que Daniel faz? Ele vai para o seu quarto, e no capítulo 6, versículo 10 de Daniel, vai dizer que ele orava 3 vezes ao dia. Ele tinha comunhão com o Senhor. A busca da excelência, o segredo é apenas esse: oração. É oração e obediência ao Senhor. O segredo de Daniel era esse. E então, quando o rei já havia assinado, não poderia revidar. O rei se entristeceu, mas o rei conheceu que tinha Deus na vida de Daniel. E ele diz: o teu Deus que tu serve há de te livrar. E Daniel permaneceu firme em fé. Ele foi para a cova dos leões, mas o leão não consumiu Daniel. O rei perdeu o sono. O rei jejuou por conta de Daniel e do seu Deus. E quando ele diz, ele chama Daniel, ele diz: não, rei, o Senhor mandou um anjo e tapou a boca do leão. Aí a Bíblia, o louvo e engrandeça o nome do Senhor, porque aqueles que se levantaram contra Daniel entraram, e logo que entrou, foram esmagalhados pelos leões. Mas o Senhor guardou Daniel. A gente ser fiel a essa palavra, ainda que o mundo seja contrário lá fora, a Babilônia seja contrário lá fora, você permanece sendo fiel ao Senhor, porque Ele vai manifestar a sua glória através da sua vida. É muito fácil, irmãos, a gente sermos crente dentro do templo. Mas eu costumo dizer que o templo é como uma oficina. O carro você precisa dar uma manutenção para poder andar com ele lá fora.
você vem para cá, para manutenção, vem se alimentar, porque o carro ele só vai andar se você colocar o combustível. O cristão, o combustível é a palavra. Você só vai andar guiado com o espírito de excelência através desta palavra. Então você precisa entender que é uma busca contínua. E quanto mais nós buscamos, mais o Senhor vai se revelar na nossa vida. E mais nós iremos desfrutar. E quando eles separam ali Estevão, eles vão se levantar contra ele e levantar falsos, dizer que ele estava blasfemando. E é aqui que Estevão, ele não vai se justificar de si mesmo. Quando eles perguntam, é verdade o que estão falando? Estevão começa a falar, a pregar o seu sermão. Estevão ele começa a fazer uma retrospectiva desde Abraão até a construção do templo de Salomão. E 2 pontos importantes que Estevão vai colocar é que Deus não se limitava ao templo e que tinha algo maior. E ele começa a falar que Deus já havia falado com ele desde as terras de Arã, já havia e não tinha dado nenhum pé de uma terra. O que ele estava dizendo é que Abraão não tinha recebido nada, mas Abraão teve fé que Deus havia prometido algo para ele e que ele iria alcançar sem nem sequer ter filho. Deus havia dito que ele iria ter uma grande nação. Ei, isso é fé. Isso foi antes de construção do templo. É isso que Estevão está dizendo. E eles estavam cegos. E o que Estevão vai pregar no seu sermão, ao decorrer do texto, é que todos o que eles estavam fazendo, os religiosos, é o que os seus antepassados fizeram. Estavam ali rejeitando os mensageiros de Deus, matando os profetas e até mesmo o justo, o Messias. E eles se apavoraram com a verdade ouvida. E eles rejeitaram. E quando eles ouvem ali o que Estevão está falando, eles começam a tapar os ouvidos. Tiraram Estevão para fora. E quando ele está lá fora, começaram a apedrejar Estevão. Mas o que Estevão ele é o primeiro a morrer por conta da fé. Da fé no evangelho, naquilo, na firmeza. Você precisa ter firmeza, porque Estevão defendeu a sua fé. E lá fora é você e o Senhor. Lá fora não vai ter pastor para lhe ajudar, não. Você precisa ter firmeza na doutrina, firmeza no que você aprendeu e na sua fé. Porque Daniel, ele teve firmeza no que vivenciou. Porque o mundo ele vai tentar de todo jeito, mas você precisa ter firmeza no que você crê. Você precisa ter firmeza. E eles começaram, e a Bíblia vai nos dizer, no versículo 58 do capítulo 7 de Atos, apedrejaram Estevão. E aqui vai nos dizer o seguinte: e pondo-se de joelho, clamou com grande voz: Senhor, não lhe imputes este pecado. Tendo dito isso, adormeceu. Estevão percebeu, Estevão sabia que eles estavam cegos. O que Estevão diz aqui é semelhante ao que está em Lucas 23, 34, que é as palavras de Jesus. Não impute esse pecado. Por quê? Porque o que Estevão ele diz ali no seu sermão, na sua palavra, o que acontece é que ele vai ter uma revelação. Ele diz: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à direita de Deus. Ele tem uma revelação. O que ele ministra ali, há uma confirmação no céu. Se confirma. E aí Estevão diz: Senhor, não imputes esse pecado a eles. Porque quem tem um espírito de excelência não se embaraça com as coisas desse mundo. Não se embaraça com picuinha. Não se embaraça com confusão. Você já percebeu que uma água, quando ela desce de um rio, se tiver uma pedra na frente, ela vai se desviar da pedra e vai passar. Ela não para e fica brigando com aquela pedra para poder passar, não. A palavra de Deus está jorrando. A palavra de Deus ela vai continuar jorrando através da minha e da sua vida. E os frutos irão germinar. Estevão, ele é o primeiro a morrer pela fé. Mas você precisa entender que as suas vestes caíram sobre um jovem por nome Saulo.
Saulo, ele é um perseguidor, mas depois ele vai passar a ser perseguido e um grande pregador do evangelho aos gentios, e alcançou muita gente e padeceu por conta desse evangelho. E quando Estevão ele morre, ali Saulo começou a entrar nas casas, começou a perseguir. E sabe o que é que aconteceu? Os apóstolos ficaram em Jerusalém, cuidando ali da igreja, mas muitos saíram. Uns se apavoraram e foram para outros lugares, porque é quando o negócio aperta, pastor, que a gente vê quem é crente de verdade. É quando o negócio aperta que a Bíblia vai dizer que o segundo diácono, por nome Filipe, desce para Samaria. O inimigo às vezes se levanta e ele vai contribuir para o teu benefício. Ele vai contribuir para o teu benefício, porque quem tem fé em Deus não se embaraça com as coisas desse mundo. O Senhor havia dito o quê? Jesus falou para eles: ficar em Jerusalém até ser revestido, ser minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia e Samaria. Até então o evangelho não tinha chegado em Samaria, mas saiu um diácono que era o que? Ele servia as mesas. Ele vai para Samaria e ele ganha, e ele faz milagres e prodígios lá, expulsa demônios em Samaria, e toda a Samaria recebe aquela palavra, aleluia. E a Bíblia vai nos dizer que é necessário, ouvindo os apóstolos lá em Jerusalém, que Samaria ouviu e receberam o evangelho de bom grado, vai João e Pedro para lá para batizar o povo no Espírito Santo, orar e colocar as mãos em posição de mãos para ele ser batizado. E eu acho algo interessante, porque ninguém faz nada só, irmãos. Pastor Filipe, ele ganha a Samaria, batiza o povo nas águas. E por que Filipe não impôs as mãos sobre eles e batizou com o Espírito Santo? Porque eu faço uma parte e você faz outra, e o Deus da glória vai dar o crescimento. É dessa forma. Apolo regou, Paulo plantou, regou, mas quem deu o crescimento? Deus. O crescimento vem de Deus. O que sustenta essa igreja é Deus, é a palavra. O motivo a qual eu e você está aqui é porque Jesus foi ao Calvário e essa graça nos alcançou. Ei, não guarda isso para você não guarda só para você não. Prega o evangelho, fala de Cristo aonde você chegar, independente se você acha que não está fluindo, se você acha que não está acontecendo, vai vir bons frutos. Eu irei finalizar, mas eu me lembrei algo quando eu estava olhando para Daniel. Algo interessante antes mesmo dessa graça me alcançar. Eu estudava à noite e tinha um jovem lá que estudava comigo na minha sala. E ele trabalhava à noite, a gente chegava, às vezes não dava tempo de jantar. E tinha uma moça que vendia salgadinho. A gente comprava salgadinho, entrava na sala e começava a comer. E esse jovem não dispensava. O nome dele é Cesário, e eu ri muito no instante. Por quê? Porque ele não dispensava. Mas acredito que um certo dia a senhora que vende pegou um pacote, muitos, de um só sabor, e era bacon. E ele não dispensava, mas ele não comia. Rapaz, o que é que está acontecendo? Come. E ele não comia e eu não entendia. Mas um certo dia ele disse: é porque a minha igreja não pode comer porco. E o sabor era de bacon, e eu comecei a dar risada. Mas o Espírito Santo falou comigo: ei, é o que está afirmado nele. Nós sabemos, mas foi a firmeza da doutrina do que ele aprendeu. Ei, nós precisamos pregar essa verdade. Tem gente precisando dessa verdade, mas até hoje eu me lembro do que aconteceu. A firmeza do que ele aprendeu, pastor. Ele ficou firme e ele deu testemunho. Até hoje eu lembrei disso e comecei a dar risada. E os meninos começaram a perturbar sempre ele, a dizer: vamos comprar de bacon para ele não comer. Eu ri muito e lembrei, mas o Espírito Santo de Deus falou comigo. Foi o testemunho que ele deu. Deixa eu te dizer, a gente precisa ter bom caráter, ter um espírito de excelência, ainda que venha prejuízos lá fora. Mas vamos viver o novo de Deus, porque a recompensa vem de Deus. Moisés ele deixou o palácio e desceu para libertar o seu povo, e o seu povo não entenderam.
Quando ele mata aquele egípcio, ele sai, no outro dia ele desce com fervor, na veia de livrar o seu povo. Mas eles não entenderam. E perguntou quem levantou o juiz. Ele, juiz. Porque tem pessoas que é assim. Quem te levantou o juiz? Por que você está julgando? Não, é a palavra. A palavra tem que ser pregada. A verdade tem que ser pregada. O Senhor nos ama, mas o pecado ainda está predominando. E nós precisamos buscar a santificação. Não entenderam. Mas aquilo não limitou do Senhor aparecer a Moisés e trazer de volta. E o Senhor mostrou que era na vida de Moisés. Deixa eu te dizer, o meu Deus é aquele que te honra e não precisa você fazer nada. Busca essa excelência. Busca essa excelência. Busca a vontade de servir. Não olha para o homem não. Se a gente olhar, porque nós temos a natureza pecaminosa ainda. Mas estamos buscando a santificação. Se nós matarmos a carne é como uma balança. Se nós buscarmos mais o Espírito Santo, a carne vai enfraquecendo mais e mais. E nós vamos nos fortalecendo no Espírito Santo e vivendo o que Deus preparou. Deus preparou. Já está preparado para a minha e para a sua vida. Então vamos buscar para nós alcançar. Eu louvo e agradeço o nome do Senhor por essa oportunidade. Amém? Aleluia. 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 Glória a Deus. Você foi edificado nessa noite. Aleluia. O recado foi dado. Cabe a mim e a você decidir, né? Porque Daniel foi uma decisão. Cabe a mim e a você decidir buscar esse espírito de excelência. Aleluia, aleluia. Então, irmãos, foi mais um dos nossos valores, dos nossos ministérios. Eu acredito que só isso aqui, pelo pouquinho que você ouviu hoje, já vê que dá para fazer muita coisa. Sim ou não? Porque alguém decidiu por esse espírito excelente, irmãos, foi confrontado em meio à Babilônia, em meio a tudo, mas permaneceu firme. Então, para mim e para você hoje, já há algo poderoso e nós podemos desfrutar de coisas poderosas em Deus, porque uma vez que nós decidimos por isso, nós vamos desfrutar de coisas poderosas no Senhor, amém? Porque, como você ouviu, quem nos recompensa é o Senhor. Eu me maravilho, irmãos, eu me maravilho com essas verdades, eu agarro mesmo essas verdades, porque a única coisa que pode me dar segurança é o que está escrito. Amém? Glória a Deus.